Maurício Carvalho, professor titular da PUC do Paraná e professor adjunto da Federal do Paraná, também coordenando aí os esforços para a nossa diretriz brasileira. Obrigado, Lucas. Obrigado pela presença de todos. E nós vamos, então, falar sobre novidades terapêuticas na litíase. Passa para mim. Como o Lucas, eu também não tenho nenhum conflito de interesse, né? Acho que o pessoal não gosta muito de dar dinheiro para a litíase, né? E a pauta são só 2 frases. Nós vamos falar do papel atual dos tiazídicos e o papel, talvez, futuro das gliflosinas. Eu sou muito otimista. Se eu fosse pessimista, eu ia dizer que o nosso presente e passado, que é dos tiazídicos, sofreu um terremoto, e o Lucas já deu um spoiler a respeito disso, nós vamos falar sobre isso, e que o nosso futuro ainda é incerto. Mas como eu sou otimista, eu vou falar do papel atual dos tiazídicos e o papel futuro das glifosinas. Em verde, do lado esquerdo do slide, vocês estão vendo que talvez seja o mais importante para um doente com cálculo renal, que é a terapêutica não farmacológica. Mas eu coloquei do lado direito, aí na parte laranja do slide, que os tiazídicos fazem parte do complexo terapêutico. E guardem isso que a gente vai usar daqui a pouco. Eles podem ser usados com um nível de evidência razoável, mas um grau de recomendação A, tanto em pacientes que tenham hipercalciúria, mas mesmo aqueles que não têm uma normalidade metabólica e consigam e que continuem formando cálculos. Nós publicamos, alguns anos atrás, esse trabalho, tentando assim ver qual é a evidência que a gente tinha para os trials com tiazídico. E eu não vou passar em detalhes toda essa tabela, são os estudos que a gente selecionou randomizados, mas vejam vocês, que são estudos, a maioria deles antigos, e vejam como tem grandes nãos aqui. Os pacientes não eram cegos quanto ao grupo de participação, a avaliação não era feita por pessoas assim que desconheciam em que grupo que o paciente estavam, o follow-up não era relatado, o método de randomização também não era. Então, a gente já notava que existiam algumas falhas na execução desses trabalhos. Essa tabela também é bastante detalhada, mas é para mostrar para vocês, vejam aqui nas exposições, existem vários grupos de tiazídicos. Vejam, a hidroclorotiazida era usada algumas vezes numa dose quase impensável para nós nos dias de hoje, de 50 miligramas 2 vezes por dia. Para quem trata hipertensão e usa 12,5, é uma dose bastante alta, né? Mas foram usados também algumas outras formas de tiazídicos, ainda a pamida, com ou sem citrato de potássio, mas a conclusão, de um modo geral, eu vou resumir para vocês aqui, é que tiazídico funcionava, diminuía cálculo e diminuía a excreção urinária de cálcio. Essa é uma tabela extremamente completa de todos os trials tiazídicos que tem, foi fornecida pelo Dr. Frederick Cole, de Chicago, onde eu passei 2 anos fazendo litíase lá, algumas décadas atrás. E vejam vocês que, em relação ao controle, não precisa nem fazer estatística, o que a gente tinha até então é que quando você olha o grupo controle placebo e o grupo que recidivou, vejo que dá quase 50% de recidiva. E o grupo tratado tinha um percentual menor, que não chegava a 40%. Então, parece que o tiazídico funcionava. O que talvez vocês já tenham notado é que, olha a última linha dessa tabela. Nessa última linha é que vem o trabalho que mostrou que trabalhou com o maior número de pacientes. E esse trabalho que foi publicado recentemente, que causou um terremoto na terapia atual da nefrolitíase. É esse trabalho que eu vou dissecar com vocês, é um trabalho publicado no New England, já é de uma certa forma uma garantia de qualidade, mas que mostra para a gente uma metodologia muito rigorosa. Eu vou tentar achar defeito nesse trabalho, compartilhar isso com vocês, mas é uma tarefa não muito fácil. É um grupo suíço, coordenado pelo Fuster, Daniel Fuster, que é uma pessoa que está muito ativa publicando sobre litíase agora. E esse é um abstrato gráfico que eu roubei desse Journal Club aqui, e que basicamente o trabalho, chama-se No Stone, ele tem 2 perguntas e tenta responder com 4 objetivos primários. A pergunta principal que vocês estão lendo aqui é se a hidroclorotiazida é benéfica na recorrência
da litíase. Ok. É um estudo randomizado, controlado, 1 para 1 para 1, ou seja, 1 de placebo, hidroclorotiazida 12,5, que cá entre nós, então, tentando achar defeito, foi um desperdício, porque a gente sabia que, pelos trabalhos anteriores, que 12,5 dificilmente faria algum efeito, 25 e 50. Essa é a randomização, duplo cego, suíço, 12 centros na Suíça, pacientes acima de 18 anos que estejam ou que foram formadores, ou seja, com litíase ativa, e veja, um número grande de pacientes, comparado com os trabalhos anteriores, principalmente de 416. Um follow-up, guardem isso, de praticamente 3 anos, 2,9 anos. Eu digo 2 perguntas, porque essa aqui é uma pergunta. A segunda pergunta, o que a gente pode extrair daqui, é que foram dosagens diferentes. Então, são 2 perguntas. Os objetivos primários foram 2 também. Uma recorrência sintomática que eles caracterizaram por uma eliminação espontânea do cálculo ou um procedimento cirúrgico, e, além disso, uma recorrência radiológica, que podia ser um cálculo novo ou um aumento do tamanho de um cálculo pré-existente. Ok? Qual foi o resultado, então? Um trabalho muito bem feito, as perguntas bem determinadas. Sem diferença, tanto na recorrência clínica quanto na recorrência radiológica. Então, vamos lá, vamos cutucar o trabalho. Variou o evento primário de 59% a 49% de ocorrência de um evento sintomático ou radiológico. 59% aqui o grupo placebo e o 12,5 ficou aqui. 56% do evento sintomático ou radiológico com 25 aqui, de 50 miligramas um pouco menos. Mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. No último cantinho aqui superior, efeitos colaterais, diabetes, hipocalemia, gota, alergia cutânea, aumento da creatinina, que a gente conhece, são efeitos colaterais do tiazídicos, maiores no grupo tratado. Primeiro questionamento, deu tempo em 3 anos para ter um efeito grande? Quando a gente olha as curvas, estão vendo que não houve nenhuma separação entre placebo, 12,5, 25 e 50. Para quem estuda litíase, quem gosta de litíase, esse é um estudo clássico de 20 anos atrás, do Lori Borg, que faleceu há 2 anos atrás, que é um estudo clássico que mostrou para a gente que a gente não deve restringir cálcio em litíase, porque os pacientes que restringiram cálcio contra os pacientes que ingeriram cálcio normal, mas também diminuíram proteína e baixaram sal, depois de 3 anos as curvas abriram. Os autores argumentam, isso foi motivo até de carta para o New England, que todos os trabalhos anteriores as curvas abriram a partir de 1 ano. Então, eles dizem, olha, provavelmente 3 anos teria tido algum sinal, e eles fizeram vários tipos de análise e não mostrou uma abertura de curva. Então, o tempo de segmento é um passível de crítica, 3 anos, mas a evidência mostra que teria que ter tido algum sinal e que não houve. Vamos cutucar, então, a bioquímica urinária de 24 horas. Volume urinário era bom, volume urinário de quase 2 litros no follow-up. Então, aqui é o basal e aqui é o follow-up. Agora, vejam vocês a excreção urinária de cálcio. 63%, nem todos os pacientes tinham hipercalciúria, definido com uma cálcio urinária acima de 150, só 63%. Ok? Tinha um cálcio urinário acima de 150. O que eu quero chamar a atenção é que o delta da calciúria, ou seja, o paciente que usou placebo, a calciúria até aumentou ao longo desses 3 anos. Quem usou 12,5 diminuiu 9%, 17% e 50 miligramas só 14%. Eu vou comparar isso com os estudos anteriores. Antes disso, o Lucas tocou no ponto do sal. O sal aumenta a calciúria. Estão vendo ali? Ó, o Lucas colocou, se vocês prestaram atenção, de 50 a 100 mEq de sódio. Olha a quantidade de sal que esses pacientes ingeriram. Basal 170 e depois quase 200 mEq de sódio. Vocês lembram, naquela regrinha, 1 grama de cloreto de sódio equivale a 17 mEq de sódio. Esses doentes estavam ingerindo de 10 a 12 gramas de sal. Será que esse estudo teria um resultado diferente se eles tivessem restringido o sal? É uma pergunta que a gente pode aplicar. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho com esse lado aqui, então. Quando a gente olha os estudos anteriores, esqueçam, por enquanto, essas últimas linhas, vocês vejam que nos estudos, nos trabalhos anteriores, com clortalidona, com indapamida, com hidroclorotiazida, com várias doses, vejam quanto que baixava a calciúria. 30%, 40%, 50%. Esse estudo que eu estou tentando achar defeito agora, só caiu com 25%, com 50%, 17% a 14%. Por quê? Será que o sal atrapalhou?
É uma possibilidade. Foi um dado que foge ao padrão do que a gente tinha anteriormente. Eu mostrei para vocês também que o evento de recorrência sintomático-radiológica variou de 49% a 59%. Mas vejam que em azul aqui, quando usava-se tiazídico, indapamida, clortalidona ou hidroclorotiazida, a recorrência no mesmo período, em 3 anos, era bem abaixo dos 40%, 50%. Por que será que isso aconteceu? Também não ficou muito claro. Se a gente utilizar um desses trabalhos aqui, por exemplo, que usou a mesma dose, vejam que a droga batia ali numa recorrência de 30%. Esse trabalho atual agora, ele mediu os cálculos através de tomografia, uma no início, uma depois. E esses trabalhos mais antigos utilizavam raio-x. Talvez tenham um enviesamento aí na medida do crescimento desses cálculos. Voltando de novo para urina de 24 horas, nada do que eu vou falar deu estatística significante. Mas vejam aqui, analisando o basal contra o segmento. E vou me concentrar basicamente nos 50 miligramas de hidroclorotiazida. Diminuiu um pouco o citrato. O Lucas mostrou para a gente que citrato, quanto mais alto, melhor. Eu sempre digo com os meus pacientes que citrato é o HDL da urina, é aquilo que vai tirar o cálcio da tua urina e evitar a cristalização. Vejo que no basal diminuiu um pouco o citrato, principalmente os 50 miligramas. Aumentou o oxalato, que o Lucas mostrou para a gente que é um vilão também. Estão vendo aqui? Nada de modo significativo, mas olha aqui, ó. No grupo mais alto, quase 6 miligramas de oxalato, e a gente sabe que o oxalato é muito insolúvel. E a supersaturação urinária, que é o cálculo relativo à chance de cristalização, simplificando, não caiu de modo significativo. Então, coisas aconteceram e que talvez, idealmente, a gente tenha aqui um dia, quem sabe, o duro é arrumar dinheiro para isso seja replicado. Deu um sinal positivo, e nós ficamos assim, né, que nós que fazemos tiazídico, que faço tiazídico de rotina para esses pacientes, mostrando que a recorrência radiológica de novos cálculos foi significativa. Vejam aqui o odds ratio aqui, principalmente nas doses de 25 e 50, olha, 0,49, quase metade de recorrência de cálculos novos. Mas o objetivo primário que eu contei para vocês era cálculo novo mais cálculo recorrente. Quando a gente juntou os dois, e vocês estão vendo aqui, caiu por terra. Então, tem um sinal para recorrência radiológica, mas a conclusão é que não houve uma estatística e clínica significância na recorrência radiológica também, além da sintomática. Mas será que eles tomaram tiazídico? E quem lida com isso sabe que é tão difícil com aqueles efeitos colaterais cuidar da adesão do tiazídico? Aparentemente, teve uma chance de adesão, uma não aderência grande, mas que não foi diferente do grupo placebo, como está colocado aqui. E eles tiveram cuidado de fazer uma análise de intenção por tratar, ou seja, aquele paciente que pelo menos tomou uma dose e está valendo, ou por protocolo, aqueles pacientes que tomaram a maioria dos comprimidos e não viram diferença entre os grupos. Então, a adesão foi baixa, esse é o mundo real, ok? Mas não foi diferente entre o placebo. E daí esse artigo foi discutido num Journal Club, e eles disseram assim, qual seria o consenso? A gente ficou desapontado que a hidroclorotiazida só causou basicamente efeitos colaterais. 1. Será que se a gente colocasse citrato junto iria funcionar? O estudo não pode responder isso, a gente teria que fazer um outro estudo. 3. Será que vale a pena tetrar uma gliflozina? A gente está fazendo gliflozina na nefro para tudo, né? E aí que eu vou então para a segunda parte do meu estudo, vamos para o futuro. Será que a gente vai glifosinar esses pacientes? Nós começamos lá em 2015 e eu, na época, aqui falei, puxa, isso aqui deve ser um diurético de luxo, as gliflosinas. Faz sair açúcar na urina. Não imaginava que com o estudo, principalmente o Credence para a gente, depois o estudo da DAPA-HF, DAPA-CKD, depois o EMPA-KIDNEY, mostrasse essa revolução na nefro e nas insuficiências cardíacas com fração de ejeção reduzida, mostrando aí taxa de mortalidade menor de 25% a 30%. E daí começou-se, né, a partir disso, será que tem outros usos para os inibidores de SGLT2? Para anemia, distúrbio eletrolítico como hipomagnesemia, hiponatremia, aumentando o clístico de água livre. E vejam, no centro do slide, né, nós que gostamos de litígio ficamos com inveja do pessoal da DRC, né? Vamos tentar também ver se funciona para nefrolitíase. E o restante da minha apresentação, nesses poucos minutos, vai ser sobre isso. A pergunta é, será que nós vamos glifosinar os litiásicos também? Até 2, 3 anos atrás, no Congresso americano, até esse brochinho estava sendo distribuído, né? Se eu era um flosinator ou não, está aqui, né? E vamos lá.
Então, vê isso, bota até na água da cidade, né? Tem várias evidências experimentais, por motivo de tempo eu vou colocar as mais relevantes. Essa é a evidência 1 que eu trago para vocês. Uma corte observacional de um país inteiro. Então, o Christensen pegou aquele sistema de registro lá da Escandinávia, da Dinamarca, que tudo é registrado. Eles pegaram o seguinte, 12 mil diabéticos, fizeram um score de propensão, ou seja, mapearam isso aqui e falaram assim, paciente diabético, vamos pegar um grupo que começou com as gliflosinas, os inibidores de SGLT2, e outros que usaram os agonistas receptores de GLP-1. Tem um problema aí, quer dizer, que é já a confusão da indicação. Por que indicou um e por que indicou o outro? Mas é um banco de dados administrativo muito completo. Seguiram por 2 anos, eu vou passar direto para cá. Vejam vocês que o grupo de diabético que utilizou as gliflosinas, os inibidores de SGLT2, teve uma incidência quase que a metade do grupo que usou uma droga muito boa, que está na moda, a gente está usando para várias situações clínicas, insuficiência cardíaca e, inclusive, para doença renal, ter alguma coisa embrionária a respeito. Então, metade da incidência por 1.000 pacientes anos relacionados ao ISGLT2. Opa, um sinal interessante. Aqui, então, o mesmo trabalho, vejam, aqui com os agonistas do GLP-1, aqui com os inibidores do SGLT2, com um ajuste aqui com o score de propensão, mostrando que as curvas praticamente não se alteram. Evidência 2. Vamos dar uma olhada, tudo pós-hoc, está vendo? Não foi nada primário, feito para litígio. A gente foi buscar os dados do que tinha para tentar ver se tinha alguma perspectiva. Então, esse aqui é também um pós-hoc de um outro trabalho, que eles resolveram oxigenação renal nesses pacientes. Muito pequeno, olha aqui, ó, 27 homens, 17 mulheres, sadios, voluntários, jovens, IMC de 28, com sobrepeso, tudo normal, não tinha um cálculo renal. 10 miligramas de EMPA, 27 fizeram, 13 aqui, 40 completaram o estudo. O que aconteceu na urina desses pacientes? Grupo pequeno, pacientes sem história de litíase prévia. Aumentou o citrato. Opa, sinal bom, 45% de aumento do citrato, que é um inibidor da cristalização. Diminuiu o pH urinário, tanto diurno quanto noturno. E o Lucas mostrou para a gente que o pH urinário é muito interessante para ácido úrico. Mas eu vou dizer também que o pH urinário é muito interessante também para fosfato de cálcio. Estão vendo aqui? Bruxita e hidroxiapatita são 2 formas de fosfato de cálcio. E acompanha o RCR aqui no Y, que é a supersaturação relativa, diminuiu. Estão vendo aqui, tanto de dia quanto de noite, para o fosfato de cálcio. Mas aí já levanta a lebre, né? Se o pH urinário baixou, aumentou a chance de saturação urinária para os cálculos de ácido úrico. Ok? Então, um lado bom e um lado ruim. O bom é que citrato aumentou. Evidência 3, bancos de dados. Então, o que a gente tem, por enquanto, de gliflosina, vamos olhar os bancos de dados, aqueles dados administrativos em pacientes com e sem diabetes. Trabalho muito recente, publicado em 2022, pegaram pacientes com litíase com diabetes, tratados com e sem ISGLT2. Essa tabela é dividida em homens e mulheres. Vamos aqui direto para o P. Vocês estão vendo que das mulheres não deu nada significativo, se usava o ISGLT2 ou não. O odds ratio não foi significativo. Vou aumentar, então, a tabela dos homens. E vou chamar a atenção de vocês para o meio da tabela. Vejam aqui. Pacientes diabéticos que utilizavam ISGLT2, um mundo de SGLT2, algum que eu nem sabia que existia, olha aqui, ó, ipragliflozina, lusiogliflozina, tofogliflozina, vai ter gliflozina para todo mundo. Vejam a chance, o odds ratio aqui, de 0,68, quanto comparado com outras drogas diabetostáticas. Então, um sinal aqui, ok? Mesmo o trabalho diferente com o banco de dados num tempo diferente do mesmo grupo japonês. Mostrou nesse primeiro slide uma coisa que a gente já sabia, que quem tem diabetes, tanto homem como mulher, tem uma chance maior de fazer cálculo renal, provavelmente pela diabetesidade, pela síndrome metabólica, pelo ácido úrico aumentado associado com esses pacientes. O problema desses bancos de dados é que eles iam lá no prontuário dos pacientes e iam buscar através de código de doença.
Então, por mais que a gente possa confiar nesses bancos de dados, muitos desses dados não são validados. E se o CID, por exemplo, de litíase for colocado errado, ou os vários tipos de diabetes colocado errado, isso pode dar um resultado totalmente falso, ok? E eram colocados, a litíase aparecia, então, como um efeito adverso da medicação. Ok, tabela grande também. Vamos nos concentrar aqui no vermelho, vários tipos de diabetostáticos. Estão vendo aqui, ó? Tanto para homem como mulher. E quando a gente olha o odds ratio, que é a razão de chance, todos eles são positivos para formar mais cálculo. Estão vendo aqui? Passa da unidade. Exceto para os pacientes que, quando comparados, o uso com o não uso de um ISGLT2, mostrou um odds ratio, ou seja, quase 5 a 10%, considerando que foi diagnosticado litíase por aqueles códigos, 5 a 10% de diminuição de litíase para os pacientes que usaram ISGLT2. Aqui, todos os pacientes com diabetes. E esse grupo foi um dos poucos que reportou agora, recentemente, então, também essa tabela está no suplemento desse artigo, a relação entre os ISGLT2 nos pacientes não diabéticos. Interessante que nas mulheres não foi significativo. Os autores dizem que talvez pela prevalência menor de litíase em mulheres, é uma coisa que não dá para engolir assim tanto facilmente. Vejam vocês, o número aqui de eventos foi pequeno, mas a gente sabe que, infelizmente, as mulheres estão chegando perto dos homens na prevalência de litíase. A gente teve já 5, 6, 7 para 1, e agora a gente tem a prevalência de 2, 3 masculinos para 1 feminino. Mas mostrou que para os homens, pelo menos, talvez por um evento maior aqui, tinha um fator protetor quando o uso do ISGLT2 em relação aos que não usavam isso, mesmo nos pacientes não diabéticos. Não tenho nenhum dado firme. A gente tem várias opiniões aí, entendeu? Vários achados para estudos que foram feitos com o objetivo específico de buscar a litíase. Então, vamos tentar fazer um veredito, um trial randomizado. É isso que está no forno. Então, o protocolo desse estudo já foi publicado agora, em 2022, pelo mesmo grupo. Eu estou achando até aquele pessoal meio iconoclasta que quase acabou com o tiazídico, o Daniel Foster está aqui também. Então, talvez, aí numa próxima palestra minha, eu vou dizer, olha, acabou com a glifosina. Eu também espero que não. Então, é o mesmo grupo, com os mesmos, basicamente os mesmos critérios de entrada. Então, usando para pacientes não diabéticos. Eles vão randomizar 2 grupos. Um grupo vai usar EMPA, outro placebo, mais ou menos 4 a 6 semanas, faz um washout, um crossover aqui, então, 2 a 6 semanas, placebo, empaglifosina, e vão mandar abraço. Esse estudo já terminou, e a última vez, acho que faz uma semana que eu entrei no clinicaltrials.gov, já foi recrutado, mas não tinha dado postado. Eu estou achando que vai estar agora, né, acho que nós vamos estar lá, né, o Lucas, meu companheiro de Congresso Americano de Nefrologia, agora na primeira semana de novembro, talvez, um early release lá, a gente vai ver, talvez, um dado doce do Sweet Stone aqui, né, da gliflozina aqui, talvez, mostrando que seja benéfico. Como é que eu termino, então, minha conclusão? Usando esse dado desse cientista social, desse Overton, em que ele diz assim, puxa vida, se você quiser ficar bem com todo mundo, use a tua opinião que fique nessa janela aqui, ó. Eu não vou para tanto com mais ou com menos liberdade, vou dar minha opinião que seja radical e impensável para vocês. Né? O outro nome para essa janela de Overton seja ficar em cima do muro, que vou dar uma opinião então para vocês, popular e política. E as minhas mensagens para casa são, resumo, para os tiazídicos, não vou mudar minha conduta, vou continuar fazendo tiazídico. Dose de no mínimo 50 miligramas se eu for usar hidroclorotiazida. Mas aí eu vou me esforçar mais ainda para controlar o sódio desses pacientes, o citrato desses pacientes e o oxalato urinário desses pacientes. E cada vez mais eu vou optar por usar indapamida ou clortalidona. Para as gliflosinas, se houver uma indicação compulsória, paciente diabético, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com doença renal crônica, felizmente, infelizmente para a terapêutica, felizmente para os pacientes, a gente não vê, felizmente, os nossos pacientes, tanta agregação assim, os nossos pacientes são jovens. Mas se tiver uma condição que eu possa utilizar as duas coisas, eu poderia fazer uma glifosina tranquilamente. E vamos ver aí se talvez, nas próximas semanas, em novembro, a gente tenha os dados definitivos do
Sweetstone. Ok? Era essa, então, minha mensagem. Agradeço a paciência de todos vocês. Nós temos 10 minutos para discutir o que vocês quiserem. Auditório pequeno é bom porque a gente fica mais à vontade, então vamos abrir para as perguntas. Se alguém quiser começar. Aqui e ali. Isso. Eu sou médico pediatra, né? Meu nome é Lucimere, e eu tenho um ambulatório de litíase. Então, várias das coisas que vocês falaram, a gente também tem na pediatria, né? Inclusive as tubulopatias, os Barters, todas essas situações. E, há algum tempo, a gente não tem conseguido fazer muita urina de 24 horas. E todas as referências que vocês falaram foram em urina de 24 horas. Eu queria saber se vocês também têm feito em amostra de urina isolada. A referência muda quando vai para a pediatria. Tá. Na pediatria a gente sabe que tem muita situação que não dá para fazer urina de 24 horas, né? Até que não vou saber nem o ponto de corte, mas tem um ponto de corte sobre o qual eles têm estudo das correlações, né? Então é uma pergunta que a gente no hospital que eu trabalho a gente faz, né, pediatria também, e a gente faz por amostra. Tá. Mas nos adultos vocês continuam fazendo mais urina de 24 horas mesmo? Sim. Tá. Para o Maurício mesmo. Naquele trabalho que questionou hidroclorotiazida, uma das minhas argumentações é que a meia-vida da hidroclorotiazida é só 12 horas e a clortalidona é mais de 24 horas. Eu sempre usei clortalidona nos meus pacientes, só que agora está indisponível, né? Aí eu estou indo para indapamida. Aí, lá eles usavam uma dose só, eu não consegui... Se era só uma em 12, aí que é só coberto 12 horas? Exatamente. Ótima pergunta e ótima conduta que você utiliza, né, Maurinho? Então, assim, todas as doses, 12,5, 25 e 50, foram dadas só uma vez por dia. Ok? Isso foi motivo também, o que você questionou, foi motivo de uma carta para o New England, para os autores, eles disseram o seguinte: olha, meia vida é curta, mas tem uma disponibilidade que pode ficar de até 24 horas. Isso que está escrito, se você olhar depois lá umas cartas do editor, é isso que está escrito. E eles falam assim, tanto a hidroclorotiazida funcionou, que os efeitos colaterais da hidroclorotiazida apareceram. Ok? Mas eu não sei se é tão seguro isso, a gente pode extrapolar isso para a calciúria. E eu estou totalmente, a minha opinião vai ao encontro da sua, estou de acordo com você, que... No momento atual, se a gente for pensar, talvez tenha que fazer hidroclorotiazida 2 vezes por dia, ou daí clortalidona e indapamida. Eu acho que esse estudo reforça isso aí. Agora, o que a gente queria, né, teve um próximo estudo, né, de clortalidona e um próximo estudo de indapamida, né? O duro é a grana, né? Quem é que vai pagar, né? E quanto à pergunta dela, o que eu faço? Tem paciente que se recusa permanentemente de colher urina de 24 horas para controlar as coisas. Aí eu faço o spot, aí eu faço igual na pediatria. Porque se eu pedir 24, eu não vou fazer, e bate o pé, não vou fazer. Aí eu utilizo isso aí. Uma alternativa é fazer de menos de 24. Fazer 12, multiplicar por 2 ou 6. Talvez seja um meio termo possível, assim. Para litíase, indapamida, tem usado que dose? O que eu uso, então, quer dizer, você vê que não tem muita referência, né? O que eu uso é o XR 2,5. 2,5. Começa com 2,5, assim, você pode até ir para 5, dependendo da resposta calciúrica, né? Como o Lucas falou, eu faço exatamente como ele. Depois de uns 3 meses, né, você perde um tempo com toda a modificação de dieta, muitas vezes com o auxílio da nutricionista, é muito legal trabalhar com nutricionista que tenha treinamento em litíase. Você não pode prender muito o paciente, né? Porque senão, se restringir demais, você não vai segurar o paciente, e aqui já foi colocado, o Lucas colocou, o Mauri colocou, se você, para fazer urina de 24 horas, então, né, acho que nem 20% dos pacientes acabam fazendo, né? Médico é pior, né? Quando a gente atende médico no consultório, ele fala, não, vou fazer tudo, depois ele encontra você no hospital e faz assim, né? Quer dizer, putz,
Então, a gente começa com 2,5, depois de uns 3 meses avalia a calciúria e, principalmente, se você puder, avaliar se cresceu o cálculo. É difícil, né? Porque a ecografia muda, raio-x, tomografia não dá para fazer todo o tempo, né? Uma outra pergunta. Que eu acho que tem impacto na epidemiologia, nessa mudança que está acontecendo entre homens e mulheres, né? Como tem sido a experiência de vocês em receber cada vez mais pacientes em uso de suplementação proteica, né? Das mais diversas, e que não tinham cálculos, e depois começam a ter cálculo. Baita problema, né? Porque vai convencer a pessoa. Às vezes, para isso, a urina de 24 horas serve, né? Porque a tendência a minha tendência é sempre fazer o perfil de cálcio, porque a nossa história recente, pelo menos no nosso hospital, infelizmente, nos trouxe bastante situações de hipercalcemia relacionada ao procedimento estético. Pode ser um viés até. Mas quando a gente tem um dado objetivo, do tipo uma hipercalciúria, tu tens a hipercalciúria, a paciente com pedra, né, e o procedimento, aí tu passa por um ponto de convencimento, um pouco mais palatável às vezes, né? Mas aconteceu, nosso centro ali, paciente com implante, né, cálcio 16, olha, vamos tirar fora isso aí, não, ninguém mexe na minha bunda, tá? É isso aí. Eu tenho uma dúvida com relação... Só para responder aqui, e uma coisa que eu tenho visto também, por exemplo, whey, proteína, né? Então, hiperfiltração, hipercalciúria. Então, a mesma coisa, né? Você não pode, como o Lucas falou, você não pode prender também, você não vai dizer, olha, litíase é o mais importante do mundo, você vai fazer exatamente o que eu quero que você faça. Não é assim, né? É compartilhado. Então, o que eu procuro mostrar é assim, olha, tem uma carga de cálcio, tem aqui uma calciúria. Vamos experimentar com whey, tem isso aqui, e vamos experimentar sem whey. Talvez seja uma forma de adequar, né? Agora, nessas vezes, muitas vezes, você tem que ir para uma urina fracionada, porque ninguém aguenta colher as 24 horas, né? Essa era uma das minhas dúvidas, além do whey, porque tem também, geralmente ele não vem sozinho, ele vem com a creatina e geralmente altas doses de vitamina D junto, né? Um pacote meio completo que vem ali. E a minha segunda dúvida, a gente é um pouco menos comum de achado isolado, né? Mas a hiperoxalúria, né? Ela é mais incomum, mas quando a gente acha, ela é muito difícil de ser tratada mesmo, né? Alguma novidade, alguma coisa nova aí que a gente tenha, ou só as orientações dietéticas mesmo, porque medicamentosa orientação dietética e a medicamentosa, é claro que daí, se for uma grande hiperoxalúria, aí tem que eliminar o distúrbio primário, porque ele mudou o tratamento, né, agora, nesse passado recente. Em relação à creatinina, né, a creatina, ela é um subproduto muscular que vai se transformar em creatinina. Então, quando tem a ingesta da creatina, eu imagino que a creatinina vai se elevar, né? Isso não reflete piora de função renal de forma objetiva. Tá? Então, dá para fazer a mesma coisa, dá para fazer com e sem e com de novo, né? O que a gente não tem segurança, né? Estudo de segurança a longo prazo. Olha, na verdade, o que a gente tem de estudo para atletas seria até atletas de alto rendimento, né? Que não é o nosso paciente de consultório, né? O paciente de consultório ele vai na academia e acha que é atleta de alto rendimento. Mas, a priori, não causa piora de função renal. Tá? Ainda em relação ao oxalato, né? Quer dizer, primeiro, eu não sei a vocês, né? Por exemplo, nós tivemos, inclusive lá no HC, aqui no HC, problemas porque era terceirizada a dosagem de oxalato. Se você não homogeneizar o frasco, vem lá com menos de 1 de oxalato, porque ele gruda tudo no fundo e o resultado vem, e daí você tem que chegar para o paciente e falar, olha, meu caro, você vai ter que colher de novo. Tá? Segundo ponto, o corte, o Lucas mostrou muito bem das hiperoxalúrias primárias, que a gente está diagnosticando mais, o corte ele é mais ou menos 60 miligramas de oxalato. Se tiver acima disso, tem que ter hiperoxalúria entérica. Tem que ter um intestino baleado ou um intestino curto, ou um bariátrico. Okay? Nessas condições, é muito difícil você entope de cálcio, de citrato de cálcio, de preferência para dar um citrato. E aí vai mais arte do que ciência entre você se equilibrar entre a quantidade de cálcio para baixar o oxalato e a quantidade de cálcio
para não fazer uma hipercalciúria, né? Mas aí é mais arte, erro e tentativa do que ciência, né? Lucimari? Eu acho que só um alerta em relação à hiperoxalúria aí, né, para tentar realmente fazer o diagnóstico diferencial. Se é realmente uma hiperoxalúria secundária ou se é a primária. E o que tem sido visto agora, tem muita gente que está diagnosticando no pós-transplante, que é a recidiva de uma hiperoxalúria primária no pós-transplante. Porque nem sempre. Mas aí vai ser pela dieta. Mas aí o que eu estou falando é para você ter o cuidado de tentar diferenciar o que é o primário e o que é o secundário. Né? Porque, infelizmente, alguns só estão descobrindo no pós-transplante. E aí a pessoa já perdeu. Então a gente pensa, não vai ser o que herdou só da pediatria, porque mesmo a hiperoxalúria primária pode se manifestar só na adulta. Ok, nós vamos ficar por aqui, já encerramos o tempo. Eu gostaria, em meu nome, em nome do Lucas, de agradecer a presença de todos. Acho que foi uma sessão bastante produtiva. Nós estamos por aqui, se tiver alguma dúvida. Obrigado, Lucas, e até uma próxima.